Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Matutando. Hoje, o nosso diálogo formativo é sobre a síndrome de burnout, uma doença que vem acometendo trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e no mundo. Entre os vários conceitos que surgiram nas últimas décadas, o burnout aparece como um dos mais bem-sucedidos, a julgar pela ampla circulação e repercussão mundial que angariou. O contexto pode ajudar a entender o porquê desse sucesso. Um conjunto complexo de transformações sociais, econômicas, tecnológicas e de filosofia gerencial tem modificado o mundo do trabalho e a relação que temos com ele. Entre essas modificações, podemos citar a diminuição relativa do contingente de trabalhadores empregados na indústria e o seu aumento no setor de serviços, bem como a administração cada vez mais baseada em avaliações quantitativas de desempenho. Esta última pressiona sempre por mais resultados e pode colocar o trabalhador para correr em uma esteira perseguindo o infinito. Afinal, as metas alcançadas hoje precisarão sempre ser ultrapassadas amanhã. Meu nome é Luciano Alvarenga, sou psicólogo clínico e do trabalho. Sou um homem branco, de estatura mediana, uso óculos de grau redondos e barba por fazer. Hoje, vou conversar com meu amigo Flávio Fernandes Fontes, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho. Flávio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco no Matutando. Olá, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou um homem branco, uso óculos, uma camisa de botão azul escuro. Estou falando aqui do meu apartamento. Então, ao fundo, tem alguns potes de comida e armário de cozinha, na cidade de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. Obrigado, Flávio, mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco. Flávio, você que tem pesquisado essa temática no doutorado e no pós-doutorado e publicado artigos sobre o tema, afinal, o que é o burnout, né? Como podemos caracterizar essa síndrome? O burnout é a exaustão crônica da pessoa na sua relação com o trabalho. O que é você se exaurir? É você tirar tudo que tem até não ficar nada. É você se esgotar. Esgotar é tirar até a última gota. Então, se você pensar num recipiente de água, você esgotar o recipiente de uma maneira que não sai absolutamente mais nenhuma gota dele. Bom, mas do que a gente está falando, né? No homem, a gente está falando da sua energia psíquica e física. Então, se você tem uma relação com o trabalho, que o trabalho puxa a sua energia, exaure a sua energia, até que não resta mais nada, isso é um indicativo do burnout. Mas veja, não é só um elemento pontual, não é só em um dia. Um dia de trabalho exaustivo não é suficiente. Por isso a dimensão crônica, quer dizer, uma exaustão crônica significa que você vai passar por isso por vários dias, semanas, talvez meses ou anos. Então, é um processo longo em que, aos poucos, você se encontra nessa situação de esgotamento. E esse processo longo, ele às vezes não é percebido de imediato pela própria pessoa. Ou seja, isso pode demorar um tempo até para se dar conta que isso está acontecendo. E dentro desse processo, algo importante é que a própria pessoa tenta se recuperar ou pode tentar, de alguma maneira, recuperar a energia e não conseguir. Por quê? Né? Talvez o trabalho tire mais do que ela consegue descansar ou recuperar. E daí, acho que uma outra metáfora que eu acho interessante para falar do assunto é pensar como
uma bateria que está descarregada e talvez você não consiga mais carregar. Ou seja, você não consegue voltar exatamente a ter suas plenas faculdades e poder de agir diante do seu trabalho. Eu estudei na minha tese de doutorado a obra de algumas pessoas, dentre elas o Herbert Freudenberger, que foi um dos primeiros a escrever sobre essa questão. E o Freudenberger escreve uma definição em que, vou até ler um pedaço aqui, trata-se de desgastar-se lutando excessivamente para alcançar alguma expectativa irrealista imposta por si mesmo ou pelos valores da sociedade. Eu acho que essa é uma colocação muito interessante dele, porque percebemos aí componentes psicológicos de ordem mais individual, mas também social. O que são essas demandas excessivas? Elas podem ser autoimpostas, ele diz, ou podem ser impostas por outrem. Então, nós temos aí um entrelaçamento de questões psicológicas e sociais, e é isso que a gente costuma falar como, então, um problema psicossocial, fundamentalmente. Então, esse é o caso do burnout. Acho que essa sua metáfora foi ótima para o nosso telespectador, né, Flávio? Pensando num aparelho de celular que a gente vai usando ao longo do dia e ele chega à noite com uma bateria mínima e você coloca para recarregar durante a noite e aquele carregador já está falhando. E no outro dia você acorda com 70% de bateria, 60%, 50%, e essa bateria já não chega mais até o final do dia, né? Então, aproveitando a citação que você trouxe, queria que você falasse um pouco da sua pesquisa de doutorado, onde você investigou, né, a construção teórica, histórica e linguageira do burnout. Por que esse conceito, né, ele é tão bem sucedido, né? Por que esse conceito do burnout ele ganhou tanta difusão e ressonância na nossa sociedade contemporânea? Acho que vou contar um pouco da história e logo em seguida falar sobre por que eu acho que ele fez tanto sucesso. Eu mencionei agora há pouco sobre o Freudenberger. Ele é de origem judia e nasceu na Alemanha. Ele, no ano de 1938, ele vai emigrar para os Estados Unidos devido à perseguição nazista que ele sofria e a família dele sofriam na Alemanha. Ele chega a morar nas ruas, enfim, passar dificuldades para conseguir comida, uma situação muito difícil, mas depois há uma recuperação da família nesse novo ambiente e ele consegue estudar psicanálise e se tornar um psicanalista. E o Freudenberger, ele mesmo sofre o burnout que ele vai descrever, né? Então, ele trabalhava como psicanalista várias horas de dia e à noite ele trabalhava numa clínica grátis de forma voluntária. Era uma clínica voltada para tratamento de saúde de várias pessoas e que atendia muitos usuários de drogas. Dentre esses usuários de drogas, era comum falar sobre o burnout para falar sobre os efeitos da droga. Então, o abuso de uma determinada substância, os efeitos que ela causava, eles se referiam a isso como sendo um esgotamento, um burnout, né? Então, os próprios trabalhadores dessas clínicas passaram a utilizar essa mesma expressão para se referir a eles se sentirem esgotados no trabalho. Então, acho que isso é um elemento interessante, é uma expressão que surge de uma maneira popular dentro da linguagem ordinária e passa a ser utilizada por esses trabalhadores e depois vai entrar na literatura científica através do trabalho do Freudenberger e também da Christina Meslich. E aí eu contei um pouco dessa história, de como ele surge, e eu acho que ela é bem interessante porque ela talvez já tenha sido em grande parte esquecida, assim, por incrível que pareça, apesar de ser tão recente. Tudo isso acontece na década de 1970, nos Estados Unidos. E o que eu percebo é que talvez um dos elementos do sucesso do burnout envolva o fato de que ele expressa um sofrimento que está demandando um nome, um reconhecimento e um tratamento. É algo que a sociedade quer discutir a respeito desse tema. E, além disso, né, essa própria origem, como falei, popular da expressão, e eu acho que isso acaba implicando também que todo mundo consegue se relacionar com ela de uma maneira muito mais fácil, e todo mundo pode dar um sentido para essa expressão, ela é muito aberta à significação, as pessoas acabam
interpretando o que é que vem a ser isso, antes mesmo de conhecer uma definição, vamos dizer assim, mais técnica ou acadêmica ou científica dela. Eu gosto muito também, o burnout, me corrija se eu estiver errado, ele não tem uma tradução fixa, né? Alguns pesquisadores costumam traduzir como esgotamento, mas eu gosto muito de uma tradução que associa o burnout ao consumo, né? O sujeito está consumido. Mas, enfim, continuamos nosso diálogo com o professor Flávio Fontes sobre o burnout no próximo bloco. Voltamos já. Seguimos o nosso diálogo sobre burnout com o professor Flávio Fontes, da UFRN. No bloco anterior, conhecemos um pouco da história dessa categoria diagnóstica e as suas principais características. Flávio, ao mesmo tempo que a categoria burnout alcançou o êxito, né, em termos conceituais e diagnósticos, ela implica muitas vezes a individualização de um fenômeno que muitas vezes é social e organizacional. Como podemos pensar a questão do adoecimento no trabalho para além de um fenômeno meramente individual? Essa é uma questão muito importante, Luciano, porque, de fato, a gente tem visto muitos tratamentos centrados no indivíduo, não só para o burnout, mas eu acho também para outras questões relacionadas à saúde mental no trabalho, em que você tem, por exemplo, a oferta de psicoterapia, ou atendimentos com psiquiatra, a utilização de medicamentos. E, claro, essas coisas também podem ser importantes, mas fica muitas vezes ausente a discussão sobre o próprio ambiente de trabalho e sobre aquilo que está gerando o sofrimento no ambiente de trabalho. O Freudenberger, que eu citei no bloco anterior, né, tem uma colocação muito interessante a respeito disso, quando ele diz que não basta enviarmos psicoterapeutas, porque eles nunca vão ser o suficientes se a gente não tornar as próprias instituições que estão doentes sadias. Essa colocação acho que é muito importante, porque se aquilo que está sendo causa do transtorno se encontra em fatores organizacionais e do trabalho, mesmo que a gente possa proporcionar ajuda e alívio dentro do plano do atendimento individual, nós não vamos estar atingindo as causas talvez mais importantes do fenômeno dentro do plano organizacional, e isso é um problema. O Freudenberger fala que é como colocar um band-aid quando se precisa de uma cirurgia. Às vezes as pessoas acham que só porque uma pessoa adoeceu, o problema está nela, mas na verdade isso não é bem assim. Às vezes, somente aquela pessoa adoeceu, mas várias outras estão sofrendo das mesmas questões que fizeram essa adoecer. Então, como é que a gente pode ver o que está acontecendo para além dessa questão do atendimento individual? São várias as maneiras. Acho que um aspecto importante, por exemplo, é conhecer as políticas públicas a respeito de saúde do trabalhador. E, nesse sentido, nós temos a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Essa rede que tem diferentes CERESTs, que são Centros Estaduais de Referência de Saúde do Trabalhador, e que são capazes, por exemplo, de fornecer estatísticas epidemiológicas a respeito do que está acontecendo dentro da parte não só da saúde mental no trabalho, mas também de outros aspectos da saúde do trabalhador em geral. E um outro aspecto que eu acho que também é muito importante é a própria atuação da psicologia dentro de perspectivas que consideram o grupo e a coletividade no trabalho como a via de acesso para a intervenção. E aqui eu estou pensando nas clínicas do trabalho, uma série de orientações teórico-metodológicas que surgiram nos últimos anos, principalmente na França, e tem também ganhado espaço no Brasil, e que tem trabalhado a respeito de como podemos
entender o que é que está se passando no ambiente de trabalho a partir do ponto de vista dos próprios trabalhadores. Como é que os trabalhadores podem avaliar quais são fontes causadoras de sofrimento dentro do seu ambiente de trabalho e que tipo de discussão a respeito do que está acontecendo aí pode provocar transformações. Então, nós temos já disponíveis ferramentas que são capazes de lidar com as questões do sofrimento mental no trabalho através de grupos e coletividades e não somente a partir de aspectos individuais e discutindo a própria organização de trabalho como tendo um papel causador desse sofrimento e não apenas o manejo que os indivíduos têm diante dessa organização do trabalho. Acho que essas são algumas saídas do que nós podemos fazer para pensar o sofrimento e o transtorno mental no trabalho de uma maneira um pouco mais complexa, levando em consideração aspectos bem maiores do que o atendimento individual. Muito interessante, Flávio, essa reflexão, né? A gente tem observado um número crescente de adoecimentos relacionados ao trabalho e muitas vezes a tendência geral, no senso comum, é individualizar ou pior, né, culpabilizar o próprio sujeito pela doença laboral. E muitas vezes perde-se esse olhar, né, para aquilo que a gente chama de organização do trabalho. Então, acho que acho que a própria concepção do burnout caminha um pouco para esse olhar individualizante, né? Aproveitando o gancho, Flávio, queria também contemplar aí os nossos espectadores, nossos colegas que trabalham na educação, né? Os trabalhadores e trabalhadoras da educação são um grupo que tem sido muito afetado pelo esgotamento no trabalho e pelas doenças relacionadas ao trabalho, né? Como podemos pensar a situação dos trabalhadores da educação no contexto atual, né, dessas transformações que a gente tem vivenciado no mundo do trabalho? Acho que um aspecto interessante é que a forma de gerenciar o trabalho que a gente mencionou logo no início, né, com metas quantitativas, avaliações que parecem não levar tanto em consideração o trabalho vivo das pessoas, mas muito mais o número que gera a partir de um determinado critério supostamente objetivo. Esse tipo de avaliação está sendo aplicado na educação, mas está sendo aplicado também na saúde, está sendo aplicado também na indústria, está sendo aplicado em vários ambientes. Então, acho que a educação sofre de um problema que ele não é somente, digamos assim, da ordem da educação, mas está espalhado por várias áreas da nossa sociedade. E aí, claro, dentro do aspecto específico da educação, eu fiquei pensando em alguns trabalhos de pesquisa que eu acompanhei, participando de bancas, por exemplo. Aqui em Natal, uma pesquisa com professores de ensino fundamental teve como resultado algumas coisas do tipo sobrecarga de trabalho, condições inadequadas de trabalho, baixa remuneração, falta de reconhecimento. Uma outra pesquisa também com professores de ensino fundamental teve como resultado que 30% deles se sentiam solitários no trabalho, e isso estava conectado com um trabalho muitas vezes percebido por essas pessoas como mais repetitivo, com pouca liberdade, com tempo insuficiente para concluir as tarefas. Então, esse tipo de pesquisa e de resultado é muito interessante. Pensar o professor que se tem frequentemente solitário pode surpreender, talvez, as pessoas. Afinal, o professor está sempre em contato com muita gente. Mas que momento o professor tem para estar com outros professores falando sobre como desempenhar o seu próprio trabalho? De que maneira os próprios coletivos dos professores entre si podem construir maneiras de compreender o próprio trabalho, qual é a melhor forma de desempenhar esse trabalho. Espaços assim ainda faltam para o desenvolvimento da atividade de trabalho desses profissionais. E isso é um aspecto que pode ser, de alguma maneira, tratado através de propostas como aquelas que a gente vinha falando sobre clínicas do trabalho. Então, eu acho que isso pode ser um elemento interessante para olhar para esse conjunto de profissionais, os trabalhadores da educação. No programa de hoje, nós matutamos com o professor Flávio Fontes sobre a síndrome de burnout e as transformações no mundo do trabalho. Falamos sobre a trajetória histórica e conceitual dessa categoria diagnóstica
e a sua ressonância no contexto atual. Falamos ainda sobre a necessidade de pensar a doença laboral não apenas como um fenômeno individual, mas a partir e, sobretudo, da forma como o trabalho é organizado na sociedade. Quero agradecer imensamente ao meu amigo Flávio Fontes, né, pela sua colaboração. O Flávio, que recentemente teve a sua pesquisa citada na revista norte-americana The New Yorker. Flávio, quero te parabenizar pela exposição e te passar a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, pelo convite. Eu acho que esse tema, de fato, ele permite muito desenvolvimento, porque a gente falou aqui sobre aspectos psicológicos, aspectos sociais, mas a gente poderia expandir ainda mais esse diálogo com o aspecto econômico e social, porque nós vivemos hoje dentro de uma perspectiva, como foi citado no início, de sempre bater metas e conseguir sempre fazer mais. E isso tem um aspecto de colocação da produtividade em primeiro lugar, mas exatamente que consequências isso traz para as pessoas? Às vezes, o adoecimento psicológico é a resposta do que isso acarreta. E muitas vezes fechamos os olhos para o fato de que esse adoecimento psicológico está sustentando a dita produtividade. Então, muitas vezes temos hoje nas organizações, nas empresas, números que são muito bons. E as pessoas olham para indicadores objetivos e dizem, tudo vai muito bem. Nós fizemos tantos projetos, fizemos tantas publicações de artigos, no caso de professores universitários, e as pessoas acreditam que isso é um sinal de sucesso. Mas nem sempre olham para a sombra que essa produtividade projeta. E muitas vezes essa sombra é justamente o adoecimento psíquico, que nem sempre aparece nas estatísticas, porque as pessoas se sentem envergonhadas, às vezes, de dizer que estão doentes. Se sentem envergonhadas de procurar o departamento de saúde da sua organização e se apresentar por achar que isso vai denotar uma certa fraqueza. Então, a gente vê como a produtividade, às vezes, é uma máscara do sofrimento que está latente e que não consegue se expressar de outras maneiras dentro das organizações. Eu acho que isso mostra o quanto o tema precisa ser trazido à tona e a gente precisa falar cada vez mais sobre saúde mental no trabalho. Por isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite do Luciano do programa Matutando. Espero que essa mensagem, esse conhecimento possa chegar a mais pessoas através do programa. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que ficou com gostinho de quero mais, né? Quem sabe a gente possa viabilizar outro momento para aprofundar no tema. Agradeço mais uma vez o Flávio. E você que quer saber mais sobre o tema desse episódio, você pode acessar o material ao lado, na tela. Obrigado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada do Matutando, Círculos de Culturas.